Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Hoje vamos para o primeiro tópico, tempo de ser enviada, do segundo capítulo, o tempo de Esther. É interessante como o tempo é enfatizado em todo o livro de Esther. Logo no início lemos, nos dias de Assuero, Esther, capítulo 1, versículo 1. Em seguida, quando Esther é levada para o palácio, diz, no 10º mês, no 7º ano, Esther, capítulo 2, versículo 16. E assim continua por todo o livro, mostrando como Deus preparou o tempo certo para agir na vida de Esther. Deus trabalha no tempo certo com as pessoas certas. É Deus quem abre e fecha portas para agir no tempo certo. Vemos, por exemplo, que durante séculos a mulher não frequentava escolas, mas hoje é maioria nas escolas e cursos superiores. Historicamente, as mulheres foram autorizadas a frequentar a escola no Brasil apenas em 1827, quando uma lei no período imperial permitiu-lhes o acesso à educação. No entanto, a lei garantiu acesso apenas às escolas elementares. Podemos entender isso como um tempo de envio, pois o tempo de ser enviada é o tempo de uma mulher ir a lugares aonde antes não podia ir, ocupando posições para os propósitos do reino. Vemos que ao longo dos anos as mulheres foi conquistando espaços que lhe deram maior influência na sociedade. Um momento importante que valorizou a cidadania da mulher aconteceu no início do século XX, quando as mulheres conquistaram o direito de votar, em 1932. Esses fatos mostram como, aos poucos, a mulher foi sendo reconhecida e valorizada. Ao voltarmos os olhos para a história de Esther, é perceptível como Deus a enviou aos poucos em direção a um propósito divino. E o mesmo está acontecendo hoje, em nossa geração. Primeiro parágrafo. Enviada na infância. Alguns historiadores acreditam que Esther tenha nascido e crescido na Babilônia, depois que seus pais foram levados junto com os demais judeus de Jerusalém. Outros creem na possibilidade de ela ter sido levada para lá ainda na infância. Em ambos os casos, podemos perceber que houve um momento em que o envio aconteceu, tenha sido através dos pais ou de seu primo Mordecai. Versículo para refletir. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu chamado Mordecai, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, e que criara a Radassa, que é Esté, a qual não tinha pai nem mãe, e Mordecai a tomara por filha. Esther, capítulo 2, versículo 5. Esté estava na cidade de Susã, capital da Pérsia, mas sua terra era Israel. Nada na vida de Esther foi por acaso. Havia o dedo de Deus em tudo, a fim de prepará-la para o tempo de ser usada por ele. Talvez algo semelhante tenha acontecido em sua vida. Pode ser que seus pais tenham mudado para determinado país ou cidade, mas por trás dessas escolhas, Deus já estava trabalhando em sua vida. Muitos enxergam o envio apenas como algo formal, mas tenha em mente os arranjos de Deus que estão por trás de escolhas que fazemos ou que outros fazem por nós. Sendo assim, Deus pode enviar os pais com o propósito de usar os filhos, como foi com Esther. A princípio, Esther não escolheu ir, ela foi levada pelas mãos de Deus. Eu convido você para refletir sobre esse texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até breve.